E aí pessoal, chegando com mais uma resenha de HQ, Daniel aqui falando, já vou pedir aquele like no vídeo, por gentileza, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir para que, caso você não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor faz isso agora, clica aí para acompanhar nosso trabalho e não esquece de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho aqui mais um título da editora Comic Zone. Era outra vez O Lado Sombrio dos Contos de Fadas, do Carlos Trio e do Alberto Breccia. Inclusive o título anterior do Comic Zone que eu comentei aqui era com o roteiro do Carlos Trio também. E agora eu tenho ele ao lado do grande Alberto Breccia também, só que em um recorte da carreira que é um tanto... eu diria até polêmico, porque tem algumas pessoas que torcem muito o nariz para esse estilo de arte, mas vamos falar do roteiro primeiro, depois a gente cai para esse lado da história. Bom, conforme o subtítulo aqui, O Lado Sombrio dos Contos de Fadas já deixa claro, os autores eles se propuseram a releituras dos contos de fadas, só que mantendo-se próximos daquele caráter mais macabro, mais sombrio dos contos originais, antes que eles fossem absorvidos pela cultura popular, transformados em coisas mais palatáveis, mais fofinhas, finais felizes e todo tipo de conteúdo mais agressivo limado dessas histórias. Nós temos aqui 5 releituras, que são João e Maria, Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e A Bela Adormecida. Dentro dessa proposta de manter esse lado mais cáustico desses textos, o Trio e o Breccia, eles tentaram também trazer algo da ironia comum que a história em quadrinhos permite, para se apropriar também, como a cultura geral já havia se apropriado dessas histórias para fazer coisas mais bonitinhas, mais ao gosto da família, por assim dizer. Aqui eles pegaram e resolveram virar essa chave e trazer algumas discussões que eram e continuam sendo pertinentes, eram pertinentes na época em que isso foi feito, mas continuam até agora de um jeito ou de outro. A gente tem histórias que são curtas, mas que elas comunicam algumas mensagens para nós aqui, que a gente consegue também conectar com o tempo que a gente vive atualmente. E o que é muito bacana, é muito interessante. Sobre a arte do Breccia, é preciso falar que, conforme as páginas que eu destaquei aqui, elas já deixaram claro, é um recorte da carreira do desenhista que já pendendo mais para o grotesco, abrindo muitas aspas aqui, para desenhos mais feios, só que não é por isso que eles não estão adequados à proposta do roteiro. Na verdade, eles estão conversando muito bem. O que o Breccia faz aqui não é chutado, ele é uma opção absolutamente consciente, embora não agrade muitas pessoas. O pessoal costuma apreciar muito mais quadrinhos que tenham artes mais pendendo para o figurativo mesmo, para o realista, só que eu acredito que a gente tem que ter a cabeça um pouco aberta para o abstracionismo quando o roteiro pede isso, quando o roteiro permite isso, tá? Não estou falando que é proibido não gostar desse estilo, tá? Isso é um julgamento absolutamente pessoal de cada um, tá? Eu não tenho problema nenhum com isso, eu gosto do que foi feito aqui, gosto dessa proposta, gosto de histórias em que roteiro e desenho tentam sair do lugar comum, do convencional, e eu acho que Era Outra Vez aqui é um conjunto que realmente consegue esse feito, para o bem ou para o mal. Eu acho que é difícil você ler e não se sentir de alguma forma incomodado com certas coisas aqui, e conforme eu falei, não é algo alcançado por acaso. Isso tudo que é feito aqui, ele é bem pensado, até porque se você sabe quem é o Alberto Breccia, você sabe que ele não ia fazer um negócio absurdamente chutado por qualquer motivo que fosse. Tá? Existe um planejamento, existe uma intenção clara da parte deles, eu pelo menos consigo enxergar isso aqui, mas se isso incomoda muito você, eu recomendo que você passe longe, tá? Mas
eu acho que se você não der uma chance, pelo menos para esse tipo de... Não só para esse álbum em si, mas para esse tipo de iniciativa nos quadrinhos, eu acho que você acaba perdendo muito do que os quadrinhos têm a oferecer como mídia de uma forma geral. Os contos eles são bem curtos, na verdade. É um álbum que você também acho que deve avaliar isso na hora de comprar. É muito rápido de ler mesmo, tá? Embora ele tenha uma qualidade, tenha uma densidade assim evidente, ele vai passar muito rápido assim, dificilmente você vai levar mais que 2 dias para ler, mas eu acho que vale a pena você investir. Se você tem interesse em artistas assim que resolveram tentar outros estilos e tal, porque a gente sempre sabe que alguns artistas ficam marcados por certos tipos de estilos e depois, quando eles tentam algo diferente, eles são criticados, tá? Mas, enfim, vai do julgamento de cada um mesmo nesse sentido, porque é uma experiência subjetiva pra caramba também, então a gente não tá aqui pra bater o martelo e falar que, mas que pecado que é você não gostar disso. Não, eu acho que tá completamente dentro do que a arte propõe. Eu queria destacar que tem algumas sacadas muito bacanas, porque eu falei da pegada irônica que eles colocam aqui, porque eles atualizam vários... atualizam entre aspas, né? Mas eles colocam detalhes assim que não são exatamente dos contos de fadas, mas são reconhecíveis para a vida moderna, como por exemplo na Cinderela a gente tem o príncipe é um cantor, é um cara da mídia, uma celebridade, e esse tipo de coisa. Aqui quando vai para os Sete Anões, eles têm umas sacadas aqui que são muito nonsense, mas são bacanas, como por exemplo os Sete Anões. Entre os Sete Anões você tem o Corto Maltese, o Yellow Kid, o Gordo e o Magro, e tudo isso faz do álbum uma experiência assim bem interessante, bem reflexiva no final das contas, e divertida também, o que é mais importante que tudo, na minha opinião. Bom, era outra vez aí um recorte mais abstracionista da carreira do Breccia. Se você se interessou, tem o link para compra aí na descrição do vídeo. Belo trabalho, belo projeto gráfico aqui da Comic Zone, também a capa dura, o papel bem adequado a esse tipo de impressão também, para esse tipo de arte. Não há mais o que dizer, então eu me despeço aqui. Logo mais tem outra resenha e boa leitura.